Muito obrigado. Xavier Martim, Presidente da Comissão Executiva da ONI. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado à PDC e ao Diogo pelo convite para estar aqui hoje. Minha análise do Estado da Nação vai incidir sobre a situação do setor global das telecomunicações, sobre o mercado português e também vou dar algumas palavras sobre a própria ONI. Em relação ao setor, nós temos a convicção que o setor das telecomunicações tem um futuro extraordinariamente brilhante, embora vamos viver algumas dificuldades no curto prazo. E em relação à evolução, também temos algumas certezas e discutiremos também a seguir algumas incertezas. E o futuro das telecomunicações é brilhante porque, como foi referido no painel anterior, as telecomunicações são a utility do século XXI. Pela própria intangibilidade da economia, pela digitalização e pelo número de interações que cada vez mais existem em todos os mercados. A própria desmaterialização das cadeias de valor cria espaço, cria interstícios para serem ocupados por novos serviços de telecomunicações. E em termos geográficos, para a Europa, achamos que ainda as telecomunicações são mais importantes, porque uma vez perdida a batalha da manufatura e perdida a batalha do desenvolvimento de software, o futuro da Europa passa pelos serviços de valor acrescentado, para o qual as telecomunicações são fundamentais. E não é casualidade que duas comissárias na União Europeia, a Comissária da Concorrência e da Sociedade da Informação, tenham escolhido as telecomunicações como o principal campo de batalha para garantir um espaço económico europeu muito mais homogéneo. No entanto, no curto prazo, não temos dúvida que o setor vai viver dificuldades significativas. Em primeiro lugar, porque as tecnologias de informação e comunicação representam 15% da capitalização bolsista mundial, que representava há 2 ou 3 meses 8 trilhões de dólares e hoje se quantifica em pouco mais de 6 trilhões. Adicionalmente, a dívida das empresas de telecomunicações é substancial, acima de 2,5 vezes EBITDA. Muitos operadores na Europa já está perto dos 3. Li há 2 dias, no dia da inauguração da APDC, um artigo do Financial Times, que referia que a indústria das telecomunicações é a indústria a seguir a banca que tem as maiores necessidades de refinanciamento nos próximos 3 anos. Estamos a falar de 1,6 trilhões de dólares, 10% do qual ainda durante o último trimestre deste ano. E os spreads que estão a ser pagos por essas empresas têm aumentado 10 vezes desde agosto de 2007. E se a isso acrescentamos as fortes necessidades de capital pelos investimentos nas redes de nova geração e outros muitos dos operadores, realmente no curto prazo podemos antecipar uma grande pressão em muitos dos operadores. Em relação à evolução do setor, temos algumas certezas. A indústria das telecomunicações está a amadurecer e, como acontece em qualquer outra indústria, a maturidade leva a uma segmentação do mercado. É uma lei universal do marketing. E, curiosamente, e como prova disso, começamos a recuperar nesta indústria um termo que há muitos anos que eu não via, que é o posicionamento. Ninguém fala de posicionamento porque toda a gente quer ser global. No âmbito do fixo, falávamos agora do almoço sobre a condição humana, sobre as dificuldades que as empresas têm, que no final só refletem o que as pessoas são. E falávamos sobre o conhecimento das pessoas e essa frase típica de quanto mais conheço o homem, mais gosto do meu cão. E, portanto, eu acho que no mundo das telecomunicações, quando falamos do fixo e do móvel, eu aplicaria a mesma máxima. Quanto mais conhecemos o móvel, mais gosto do fixo, porque, efetivamente, muitas das coisas que estamos a ver hoje em dia estamos a discutir hoje em dia, só podem ser sustentadas no fixo. E, portanto, há alguns anos falávamos da Fixed Mobile Substitution, e não é casualidade que hoje em dia ninguém utilize esse termo e falemos de Fixed Mobile Convergence, o que significa que, de alguma forma, o setor fixo tem ganhado alguma credibilidade adicional. E os prémios que até há pouco se pagavam pela mobilidade, hoje em dia estão a diluir-se, porque num mundo dominado pelos dados, o que interessa é o nomadismo, pela própria contextualidade que os dados têm em função da nossa envolvente. Mas também temos muitas incertezas. A própria hiperconcorrência tecnológica provocará ou levará a que haja grandes ganhadores e grandes perdedores em função das diferentes apostas que cada operador faz.
Estão a ser criados novos ecosistemas com modelos de negócio muito mais abertos, com o aparecimento de outros agentes que querem ser operadores, e curiosamente isso se contrapõe ao facto que eu sinto quando ouço alguns discursos de que parece que toda a gente quer ser operador, menos os operadores. Há muitos operadores que efetivamente só se lamentam da nossa situação atual. E também é importante referir que há muitos serviços, nomeadamente no âmbito residencial, que nunca têm sido testados numa crise. A última crise foi no início dos anos 90, onde praticamente o móvel era um complemento do fixo e a internet não existia em termos massificados. E, portanto, em relação às crises, que eu acho que no mínimo são três, a crise financeira, a crise económica e a crise de mudança do centro de gravidade económico de Ocidente para Oriente, isso só vai acrescentar algumas das incertezas que referia. E vale a pena referir, no caso financeiro, que a causa raiz tem a ver com o governance, com o facto de que os reguladores não têm sido efetivos, com o facto de que os conselhos de administração têm sido ainda menos e que as tecnoestruturas têm assumido níveis de risco que não deveriam ter assumido. E quando eu ouço este discurso, lembro-me também de alguns discursos no âmbito das telecomunicações, onde até há pouco se questionava se era preciso ou não um regulador e onde o excesso de concentração de poder em determinados operadores, em determinadas entidades, tem levado a desequilíbrios de forma análoga ao que aconteceu na indústria financeira. E, portanto, se queremos evitar essa grande depressão, que de alguma forma estará também ou pode estar fomentada pela mudança do centro de gravidade económico, temos que iniciar uma grande transformação. E todas as crises económicas levam consigo o início de um novo ciclo ideológico. Por exemplo, o ciclo neoliberal em que estamos hoje em dia, não esqueçamos que foi consequência da situação de inflação e estagnação económica do início dos anos 80. E dentro desse novo ciclo ideológico, a dimensão ecológica vai ser fundamental, porque não há nenhuma matéria hoje na economia onde converjam a discussão política e a discussão económica. E também pelo facto de que as empresas são ao mesmo tempo a raiz e a principal solução dos problemas que existem. E, portanto, eu antecipo que, sendo as energias, as novas energias, a principal fonte de inovação nas próximas décadas, vão precisar de um suporte das tecnologias de comunicação enorme, levando não só a ter mais uma convergência, mas possivelmente até uma hibridação em determinados ambos tecnológicos. Em relação ao mercado português, o que nós sentimos e antecipamos é que no curto prazo vai ser preciso um equilíbrio maior no binómio rentabilidade-risco, cuja falta de equilíbrio tem levado, nomeadamente no segmento residencial, a uma destruição de valor significativa. E, portanto, o que vai acontecer é uma maior focalização e segmentação dos operadores naquilo que efetivamente fazem particularmente bem, como a Unifes há 2 anos, como a focalização no segmento corporate. E o grande tema de discussão, como já ouvimos nas apresentações anteriores, vão ser as redes de nova geração, porque as redes de nova geração vão ser o principal elemento que vão reestruturar ou que vão estruturar a arquitetura do mercado durante as próximas décadas. E nesse sentido, e quando ouvimos a retórica e lemos os diferentes artigos sobre este assunto, o que eu sinto é que, efetivamente, de que estamos a falar é de uma luta de interesses que está a ser mascarado de um confronto de princípios. O que nós sentimos, em qualquer caso, é que os enormes investimentos que são precisos, tanto em termos absolutos como em termos relativos nos orçamentos de cada operador, as incertezas sobre os modelos de negócio, o que vai levar necessariamente é um maior multilateralismo em termos da partilha dos riscos e dos benefícios do desenvolvimento dessas redes. E, portanto, essa partilha, que efetivamente vai ser um exercício de responsabilidade financeira, também o será no âmbito da responsabilidade ecológica e da responsabilidade social. E não resisto aqui a emular ao professor Jorge Vasconcelos, que no seu discurso de inauguração referiu a São Martinho, e, portanto, referir também a São Agostinho, cujo nascimento comemoramos hoje noutra efemérides, que, entre outras muitas coisas, referiu uma coisa importante, e é que é muito melhor caminhar coxo dentro do caminho que caminhar a grandes passos fora dele. E, portanto, esse caminhar coxo que qualquer partilha, qualquer colaboração representa, vai estar fortemente beneficiado, ou vai beneficiar fortemente pelo facto de ser o caminho certo, o que vamos e o que devemos, acho eu, seguir em relação a estas redes. E, portanto, em relação à evolução dos cenários em Portugal,
Em qualquer caso, o que nós sentimos é que, como consequência da drasticidade e a ruptura e a disrupção que as redes de nova geração vão ter, o que vamos ver é que cada vez mais os diferentes operadores que temos redes e que somos operadores de serviços, vai haver uma separação desses dois papéis que muitos de nós temos e, portanto, cada vez uma maior especialização entre os operadores das redes e os prestadores de serviços. E, portanto, anticipamos, se tivermos que escolher e simplificar, resumir a dois possíveis cenários a evolução do mercado, achamos que se as coisas se fizerem como nós achamos que têm que ser feitas, poderíamos falar de um cenário que chamamos aqui non-incumbent, que é a destruição criativa schumpeteriana que o Diogo referiu no seu discurso de inauguração e que de alguma forma nos permitiria que também no mundo das telecomunicações o mundo virasse no sentido certo e não ao contrário, como de facto está a acontecer e não sei se foi premeditado no globo terrestre que está atrás de mim. E outro cenário é o cenário que eu chamo next incumbent, onde efetivamente, do meu ponto de vista, o que temos que discutir é o monopólio natural, sem dúvida, porque efetivamente é aí onde estaremos abocados se não se criam as condições para que haja um nível de concorrência efetivo. E quem vai ditar qual destes cenários o que vai acontecer? Eu acho que, em primeiro lugar, portanto, o que vai acontecer vai ser o que a crise permitir, o que os agentes do mercado decidirem e o que a política ditar. Porque nos mercados, e Portugal não é uma exceção, não há mão invisível. As coisas acontecem, portanto, da forma em que o Estado modula e modela os mercados. E, portanto, em relação à ONI, em primeiro lugar, queria partilhar convosco a nossa satisfação, porque como consequência dessa focalização que vai ser necessária no mercado e que nós anticipamos 2 anos, como consequência da nossa capacidade de aumentar o nosso investimento relevante 40% neste último exercício, fim do 30 de junho, conseguimos consolidar o nosso modelo de negócios, onde 2/3 das nossas soluções são soluções de dados, o que nos permitiu conquistar uma quota de mercado de 20% no mercado corporate e de operadores. E com base nisso conseguimos uma EBITDA de 27 milhões de euros, mais 60%, e por primeira vez na nossa história o primeiro resultado líquido positivo. E achamos que este é um exercício de sustentabilidade, porque no final sustentabilidade o que quer dizer é fazer cada vez mais com menos. As nossas prioridades atuais são 3. Em primeiro lugar, a administração pública, onde a ONI tem 3% de quota de mercado e o segundo maior operador. E, portanto, onde está tudo por fazer. Claramente, falamos às vezes que Portugal está no 2.0, no 3.0, em termos gerais, na tecnologia, no setor privado. Aqui, claramente, estamos no 0.3. E, portanto, achamos que uma concorrência mais efetiva neste setor, o que vai permitir não só um aumento de eficiência das contas públicas, com uma poupança potencial de mais de 80 milhões, mas também o fomento do investimento por estas novas condições concorrenciais e a criação de competências exportáveis que nos vai permitir trabalhar noutros mercados. E como prova disso também apresento a nossa segunda prioridade. Cada vez mais sentimos que as grandes empresas multinacionais olham para a Ibéria como um mercado homogéneo, tomam as suas decisões de forma conjunta e é por isso que nós estamos a abrir o nosso escritório em Madrid no mês de dezembro, na Rua Serrano, que estão todos convidados. E, portanto, por quê? Porque realmente é ali onde as grandes multinacionais não portuguesas estão a decidir sobre as suas redes cá e porque há 1.200 empresas espanholas a trabalhar em Portugal que nós queremos servir da forma cada vez mais próxima, trabalhando em parceria com os diferentes operadores que cada vez mais está a transformar num canal para os nossos serviços empresariais. E enfim, em terceiro lugar, as soluções integradas, onde nós temos, que representam 15% da nossa receita hoje em dia e que de alguma forma materializam a nossa visão de operador integrador e em relação ao qual, portanto, temos estratégias definidas também de crescimento que poderá passar, se existir a oportunidade, também por aquisições. Uma palavra sobre a crise, que nós sentimos que é uma grande oportunidade para nós, porque a diferença de outros operadores, nós temos uma dívida bancária muito reduzida, 0.7 vezes EBITDA, porque o nosso margem de EBITDA está no 20%, que é uma best practice internacional,
e porque a ONI hoje em dia gera mais de 8 milhões de euros de free cash flow, o que nos permite enfrentar com muita solvência o que vai ser um novo elemento de pressão para muitos operadores. E é com base nesta situação e neste optimismo que nós nos sentimos habilitados também para desenvolver de forma convicta a dimensão ecológica dentro da nossa estratégia, não só de um ponto de vista operacional, mas em primeiro lugar estratégico, porque cada vez mais, e neste momento estaremos a falar de perto de 50%, o valor das empresas está associado aos intangíveis. E dentro dos intangíveis, a responsabilidade ecológica é um dos mais importantes. Mas em termos operacionais, a ONI também tem programas de redução da sua pegada de carbono, que passa pela diminuição do seu consumo energético em mais de 5%, que representa mais de 100.000 euros por ano, até o final do nosso ano fiscal, a 30 de junho de 2009. E não só em termos de custos, mas também em termos de receitas. A partir dos nossos data centers, nós vamos servir as mais de 20.000 pessoas e 70 empresas que formam parte do grupo Riverside, com serviços que não requerem uma presença física e a existência de redes geridas por nós nos mais de 20 países onde a Riverside está presente. E, portanto, o que vamos fazer é oferecer a essas 20.000 pessoas um safe mail global desde Portugal, o que também, logicamente, tem um grande impacto em termos de consumo energético pelo facto de estar centralizado num data center único e não nos diferentes servidores que existem em cada empresa, em cada país. E, portanto, acabo o meu discurso da mesma forma que comecei. Achamos que o futuro das telecomunicações é brilhante e o futuro da ONI também. Sentimos que estamos a contraciclo e, portanto, olhamos com muita serenidade e com muita maturidade os diferentes desafios que o mercado nos põe. No final, a maturidade consiste em sentir que cada vez mais somos donos do nosso futuro e não somos vítimas das circunstâncias. E como prova disso, deixem-me para acabar partilhar a minha satisfação, porque é a primeira vez em 10 anos que nós conseguimos articular um discurso deste estilo, sem invocar nenhuma vez nem um regulador setorial, nem nenhum dos nossos concorrentes, incluindo o operador histórico. Muito obrigado. Zain Albaba, Presidente da Comissão Executiva do Grupo Portugal Telecom. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas do setor. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da APDC para poder estar aqui e apresentar a visão da PT sobre o estado do setor. E queria também congratular o Diogo e o Presidente do Congresso pelo magnífico programa que organizaram, não só pela pertinência dos temas abordados, mas também pelos ilustres oradores que conseguiram reunir. A minha apresentação tem 3 partes. A primeira parte vai focar sobre a evolução do chamado Carbon Footprint e os seus impactos. Uma segunda parte que pretende endereçar a contribuição das TICs, essencialmente na redução do Carbon Footprint. E, finalmente, para que não haja anticlimax, o que nós pensamos sobre o investimento em redes de nova geração como enabler da revolução digital futura. Começando então por abordar o tema central deste Congresso, eu tentei, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que o Congresso me desafiou. O que é que verificamos? Verificamos, acima de tudo, o elevado crescimento das emissões a partir do ano 1850, tem muito a ver com a industrialização e a elevada utilização das chamadas energias fósseis. Os últimos 5 anos foram 5 dos 6 anos mais quentes da nossa história. O aumento da frequência dos eventos climáticos adversos, tempestades, inundações, secas e incêndios, declínio nas colheitas em determinadas regiões, aumentando as crises de fome, são todos fatores ao qual nós temos estado, de alguma forma, bastante conscientes. Os especialistas dizem que este efeito pode vir a tirar ou a reduzir em cerca de 20% do PIB global. Verdade seja dita, este era um valor que nos impressionava muito mais há um ano atrás, mas com aquilo que está a acontecer nos mercados financeiros globais, já não é tão impressionante assim. Várias instituições no mundo estão focadas neste tema. Podia mencionar o Protocolo de Kyoto, que já foi subscrito por muitos países, incluindo a Rússia e a Austrália. Podia também mencionar o relatório Smart 2020,
que advoga que as TICs podem contribuir para reduzir as emissões em pelo menos 15% até o ano 2020, ou então a União Europeia, que quer aumentar o nível de corte de emissões para 20% a 30%. Importa aqui salientar que a consciência à volta deste tema já passou para a área empresarial. Aqui chamava a atenção para a HSBC, foi o primeiro banco a comprometer-se com a neutralidade de emissões de carbono. Mencionaria aqui talvez um site da Yahoo, não sei se conhecem, que é o Yahoo Green, onde eles efetivamente dão dicas de como é que é possível as empresas melhorarem o seu comportamento do ponto de vista ambiental. Um outro site interessante, que é o 18seconds.org, que mede, imaginem, a velocidade com que as cidades americanas estão a mudar para lâmpadas fluorescentes compactas muito mais eficientes que as incandescentes. Também não podemos esquecer da certificação 14001, onde a PT já tem. Gostaria agora de dedicar uns minutos de como é que as TICs podem ajudar a resolver alguns desses problemas. Nós temos dois tipos de intervenção, uma direta e uma indireta. Obviamente que a indireta chega a ser 5 vezes superior à direta e por isso uma parte da apresentação vai focar naquilo que nós diretamente podemos fazer, mas eu penso que a mais importante é o que é que nós podemos viabilizar para outras indústrias e outras pessoas também poderem fazer na mesma medida. O impacto direto das TICs, nós estamos a aumentar as emissões. Aliás, se nós olharmos para aquilo que é a contribuição do setor como um todo, em termos mundiais, era cerca de 1,25% em 2002 e a expectativa é que aumente para cerca de 2,7% em 2020. A única forma que nós temos para mitigar este aumento é apostar na eficiência energética e, obviamente, desenvolver soluções e tecnologias que sejam mais amigas do ambiente. Vejamos então algumas das medidas que nós, PT, e com certeza que isto não é um exclusivo nosso, várias empresas do mundo também estão a fazer. Primeiro, a aposta em monitores LCD, que têm mais baixo consumo comparado com os monitores CRT. A aposta em computadores portáteis, que também gastam menos energia, porque os processadores têm menor consumo e maior capacidade de processamento. A otimização de índice de utilização dos serviços através da chamada virtualização, essencialmente é pôr várias plataformas a correr em cima das mesmas máquinas, ou então o cloud computing, que é identificar aquelas aplicações que podem ser colocadas a dispor de muito mais gente, ou seja, garantir através disso também maior utilização. Um outro exercício que nós estamos a fazer é levar a energia diretamente aos data centers de uma forma contínua, para eliminar múltiplas conversões com perdas de calor associadas normalmente com as conversões. E, finalmente, nós também já conseguimos introduzir de alguma forma na nossa cultura como empresa esta necessidade de trabalharmos para proteger o ambiente. Coisas mais operacionais que estamos a fazer. Racionalidade de consumo de recursos através de sistemas de temporização de torneiras de água. Racionalização das locações em trabalho, ou seja, uma utilização muito mais maciça do GPS, criação da fatura eletrónica, reciclagem dos materiais da comunicação e marketing que são utilizados nas campanhas. E, finalmente, há aqui um trabalho profundo que também estamos a fazer em parceria com as autarquias para alterar os traçados aéreos para traçados subterrâneos. A boa notícia é que muitas dessas medidas começam a ter e a dar resultados. Nós reduzimos entre 2006 e 2007, em 26% as nossas emissões de CO2, reduzimos em 4% o consumo de energia, em 9% o consumo da água e, obviamente, fruto deste esforço que estamos a fazer em termos de sustentabilidade, recebemos também várias distinções e fazemos hoje parte do FTSE4Good Index. Eu penso que bem mais importante é o que estamos a pensar fazer no futuro. E aqui há uns projetos que faz sentido também partilhar com os senhores. O primeiro é a certificação de 20 edifícios da PT, que representam 40% do nosso consumo energético em Portugal. Vamos substituir também de uma forma progressiva a iluminação e sinalização exterior dos edifícios PT por sistemas de LED light. Vamos também instalar equipamentos de free cooling, ou seja, equipamentos que permitem trazer o ar frio do exterior para dentro dos locais onde nós temos as máquinas, nomeadamente servidores, ou seja, em 20 salas, que representam mais de 30% do consumo energético da nossa empresa. Finalmente, temos mais 3 pilotos que estamos a fazer. Primeiro é a utilização de energia fotovoltaica em 4 estações piloto.
utilização de energia eólica em 32 estações até abril do ano 2009 e, finalmente, a criação de uma estação que nós apelidamos de carbono zero, baseada em pilha de hidrogênio alimentada por energias renováveis. Isso em termos de contribuição direta nossa. Em termos indiretos, como disse, em termos indiretos, que é 5 vezes superior àquilo que nós fazemos diretamente, primeira constatação é que nós, em termos de TIC, estamos omnipresentes na nossa sociedade e a maior parte das soluções que nós temos fazem hoje parte do nosso dia-a-dia. Nós acreditamos que as TICs vão poder contribuir para a redução das emissões através de forma como vão alterar o nosso modo de viver. Então vejamos. A primeira que eu mencionaria é a videoconferência, que vai permitir desmaterializar um pouco a necessidade de fazer reuniões. A PT vai inaugurar até final do ano 4 salas de reuniões com telepresença. Acredita-se que a utilização mais maciça de videoconferência pode reduzir em até 20% as chamadas viagens de negócio. Disponibilização de informação. Se existir informação sobre o consumo de energia, nós com certeza iremos alterar os nossos comportamentos e com certeza atacar a ineficiência de determinados dispositivos. Também a criação de um sistema inteligente, estamos aqui a falar um pouco da Casa do Futuro, em que os equipamentos vão de alguma forma gerir o seu consumo, tendo presente horas de pico. Exemplos, talvez, que nos estejam mais próximos. A Portugal Telecom, como sabem, elegeu 4 vetores estratégicos para o seu desenvolvimento. O primeiro é a saúde, a educação, a segurança e depois, em termos de mercado de massa, a Casa do Futuro. Quando pensamos na saúde, a nossa PT Inovação lançou um serviço chamado Medigraf. É um serviço de telemedicina que permite desmaterializar as consultas e já permitiu mais de 7.000 consultas e ecocardiogramas à distância e já está instalado em mais de 50 unidades de saúde no nosso país. Estamos também a fazer pilotos com Angola e Cabo Verde. Então, quando falamos de exclusão, é através desse sistema que nós também vamos garantir que muitos desses países africanos de língua oficial portuguesa, onde a PT tem uma presença forte, possam também beneficiar dos médicos que nós temos em Portugal. Em termos de educação, o investimento no aumento da velocidade e da capacidade da rede, como sabem, a Portugal Telecom tem o desígnio e o objetivo de entregar internet de alta velocidade a 6.453 escolas do nosso país. Esse trabalho, aliado à massificação de acesso a computadores e internet junto dos professores e alunos, vai permitir, do nosso ponto de vista, fazer dos alunos, dos professores, dos pais, verdadeiros agentes de mudança na revolução digital no nosso sistema de educação. Ou seja, não se trata apenas e só de tratar do chamado aproveitamento escolar. Eu penso que esta revolução que está em curso no nosso país irá com certeza contribuir para tornar o nosso sistema de ensino também mais amigo do ambiente. Em relação à Casa do Futuro, eu hoje não iria falar detalhadamente sobre o MEO, é apenas uma primeira. O MEO representa apenas uma primeira aposta da PT. Nós temos um pipeline agressivo de inovação que vamos lançar no mercado português nos próximos 12 a 18 meses. Talvez mencionava aqui 2 projetos onde, mais uma vez, a PT Inovação está a trabalhar. O primeiro é o projeto iMeter IPTV. O projeto iMeter IPTV vai permitir, acima de tudo, a medição de consumos energéticos e de água nas nossas casas, sendo que essa informação será disponibilizada num dos canais MEO. Logo, todos os clientes MEO, mais uma razão para subscreverem, vão poder ter a ser disponível no seu ecrã os seus consumos. Para além disso, vão ter dicas de como é que podem atacar eventuais consumos exagerados que possam vir a ter em algumas dessas áreas. Estamos também a trabalhar com a Comissão Europeia na Parc Expo, que tem o objetivo de transformar alguns edifícios de modo a que eles se tornem chamados carbon neutral. Neste caso, também iremos disponibilizar informação sobre os consumos, não só na televisão, como também no móvel. Para nós podermos cristalizar esta nossa visão de futuro, nós precisamos de investir nas redes de nova geração. E agora, obviamente, talvez o tema mais interessante. A importância do investimento nas redes de nova geração abrange áreas que vão desde a eficiência, aumento de produtividade, até impactos significativos a nível do meio ambiente. Nós acreditamos que faz mais sentido dedicar o nosso tempo de gestão a inventar o nosso futuro do que estar a reconciliar o presente e o passado. E por isso eu tomo muito boa nota de algumas coisas que foram ditas, mas bad news, nós estamos focados no futuro.
Nós não podemos atrasar os investimentos nas redes de nova geração. Nós hoje já estamos a ter alguma assimetria no mundo. Temos, por um lado, os países asiáticos a investirem maciçamente em fibra. Nós temos os países no norte da Europa também a cablar significativamente os seus lares para poder dar internet de alta velocidade e toda esta revolução que vamos ter à volta da casa do futuro. E, infelizmente, em muitos países estamos a fazer pilotos e constatei com bastante agrado que a Clix tem também o seu piloto a funcionar. Mas antes de avançar naquilo que podem ser, eu diria, a revolução das redes de nova geração, eu queria tangibilizar o que é que são os 100 megas, porque nós falamos muitas vezes dos 100 megas e muitas vezes não temos noção. Vamos ter que prestar aqui alguma atenção, que os 100 megas são muito rápidos. 100 megas é isso que vocês acabaram de ver. 100 megas é o que permite fazer download de um filme em alta definição em apenas 7 minutos, em vez de 7 horas, se nós tivermos uma velocidade de 2 megabits por segundo. Quando pensamos em termos de upload, 100 megas é o que nos permite levar um ficheiro de 1 giga em termos de upload em qualquer coisa como 6, 7 minutos, 2, 3 minutos se quiserem, comparado com 8 horas se nós estivermos a trabalhar com 2 megabits por segundo. Falou-se bastante de partilha de redes e de investimentos e de uma série de coisas. Eu acho que antes de dar um pouco a nossa visão de futuro sobre esta matéria, eu queria esclarecer um bocado aqui à audiência sobre como é que está repartido o investimento nas chamadas redes de nova geração. Quanto é que custa levar um par de fibra de uma central até à coluna montante de um prédio e fazer o drop? Apenas 1/3 do investimento que tem que ser feito em fibra óptica é essa parte, é esse investimento inicial que tem que ser feito na rede. 2/3 do investimento é feito a partir da coluna montante e a casa do cliente. É importante ter isto presente. E porquê é que é 1/3, 2/3? Porque existe efetivamente uma oferta de condutas da PT desde o ano 2004. Ou seja, hoje, e esses preços vão com certeza cair, porque ao ritmo a que os preços de equipamentos genericamente caem, hoje custa cerca de 800 euros levar a fibra a uma casa de um consumidor português. Desses 800 euros, 250 euros é entre a central e a coluna montante. E por isso eu acho imensa piada, obviamente, em ouvir que devíamos partilhar infraestruturas, etc., mas denoto aqui bastantes incoerências. A primeira é que no móvel advogamos infraestruturas separadas, menos regulação. No fixo, queremos infraestruturas partilhadas e queremos mais regulação. Nos outros países, nem sequer há ofertas de condutas. No nosso país, reclamamos que a oferta de conduta que existe, que é única na Europa, não funciona. E não funciona quando 24 mil quilómetros das condutas da PT, que é o que nós temos no nosso país, desses 24 mil quilómetros, 11 mil quilómetros estão utilizados, estão ocupados pela nossa concorrência. Ou seja, 46% das condutas da PT hoje são utilizadas pelos nossos concorrentes. Eu achei imensa piada aqui, obviamente, a ouvir o meu colega António. Ele conseguiu bater o recorde em 15 minutos, em termos de número de vezes mencionou o Governo e Presidente da República, quase parecia o operador histórico. Mas, de qualquer maneira, eu peço desculpa, eu penso que a discussão, quando falamos da rede de nova geração, não está centrada nesses 1/3 de investimentos. Eu penso que as empresas têm que investir, têm que assumir riscos e, tal como no móvel tivemos sobreposição de infraestruturas e isso contribuiu para ter inovação e mais serviços e melhores preços para os consumidores, a mesma coisa poder-se-á passar, do meu ponto de vista, na fibra. E se temos tanta vontade de partilhar a fibra, então vamos partilhar a rede do cabo. Até já tem DOCSIS 3.0, 100 megabits nas Amoreiras. Será muito mais barato para todos nós partilhar essa infraestrutura do cabo. Ou seja, do meu ponto de vista, o que nós temos que fazer é deixar de lamúrias, e aqui não posso deixar de citar o Roosevelt, este não é um momento para lamúrias, é acima de tudo um momento para a ação. E a ação, repito, depende essencialmente da capacidade dos operadores de ter boa engenharia, ímpeto comercial e, acima de tudo, excelência na execução. O português é um consumidor sofisticado, é um consumidor atento, informado. Não há risco de voltarmos a ter monopólios no nosso país.
Esse risco não existe. Eu ouvi a menção das zonas SAP. Há zonas Vodafone, são as únicas zonas onde oferecem ADSL. Há zonas Clix. Nós temos zonas SAP e temos zonas não SAP. Nas zonas SAP, para que todos saibam, a nossa oferta da ADSL é exatamente igual em todo o país, incluindo os preços. As zonas SAP têm uma oferta VoIP, em cima do Naked ADSL, que também existe para os nossos concorrentes. No nosso mercado hoje existem 4 plataformas tecnológicas concorrentes e com o spin-off da PT Multimédia que a PT fez, voluntariamente, nós fizemos mais pela liberalização do setor do que qualquer outro agente de mercado. Por isso, em relação às chamadas redes de nova geração, os portugueses questionam, acima de tudo, do meu ponto de vista, a capacidade de nós conseguirmos financiar, quem tem capacidade de financiar e investir no projeto. No nosso caso, nós temos essa capacidade de financiamento e nós temos essa capacidade e excelência de engenharia para fazer acontecer. Naturalmente vai ser um crescimento segmentado. O modelo de negócio do GPON não está ainda provado que funciona. Vamos ter que naturalmente dar tempo ao tempo e ver até que ponto vamos conseguir combater o tema da infoexclusão. Mas a infoexclusão não pode ser tratada apenas e só como um tema de acesso. Em relação à remotização, que também foi mencionada, só para estarmos todos na mesma página, a PT não está a fazer phase-out de nenhuma central. Nós não vamos fazer phase-out de nenhuma central sem termos a possibilidade de negociar com qualquer operador caso a caso. Quando se fala da microcobertura, essa microcobertura foi feita para a PT para levar o Lacerto Local mais perto dos clientes para podermos fazer mais televisão, mais IPTV. E quando fizemos a microcobertura, perguntamos a vários operadores se queriam fazer e a resposta não foi positiva. Hoje nós anunciamos os resultados. Foram bem recebidos pelo mercado. Hoje as nossas ações subiram quase 5%. Amanhã vamos ver, mas hoje elas subiram 5%. O que é que eu ressaltava? Eu ressaltava, acima de tudo, o otimismo com que nós, com o forte apoio do nosso Conselho de Administração, temos encarado o futuro. Nós temos investido. Os investimentos da PT em Portugal e fora de Portugal aumentaram 42% nestes 9 meses. É óbvio que esta nossa confiança na nossa indústria e na nossa capacidade de entregar mais e melhores serviços traduz necessariamente em aumento de clientes. Nós hoje já somos uma empresa com 65 milhões de clientes. Crescemos 27% o número de clientes. Já temos um elevado grau de internacionalização, fruto de um grande empenho de vários presidentes que me antecederam, a quem eu presto homenagem. Nós hoje já não somos uma empresa com 20% de peso de negócios internacionais. Nós hoje já temos mais de 50% do nosso negócio fora de Portugal. E por isso, quando falamos de investimento, iremos investir de uma forma desapaixonada em Portugal ou fora de Portugal. Procuramos 3 condições: estabilidade política, previsibilidade regulatória e potencial de crescimento. Se não encontrarmos essas 3 condições, não investiremos. Finalmente, não podia deixar aqui de mencionar o trabalho que fizemos na nossa área fixa. Este foi o primeiro trimestre da Portugal Telecom, nos últimos 4 anos e meio, em que as receitas do nosso negócio fixo praticamente zeraram, ou seja, não tivemos perda de receita. Foi a primeira vez que conseguimos fazer isso. É uma verdadeira consolidação do turnaround. Só posso agradecer aos consumidores portugueses pela confiança que têm nos serviços da PT e especialmente na confiança que têm no nosso serviço de televisão MEO. Nós temos capacidade financeira para honrar todos os nossos compromissos e continuar a investir. E vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo, como disse, de uma forma desapaixonada. Para finalizar, estes resultados, acima de tudo, do meu ponto de vista, ilustram bastante bem a união e a mobilização de todos os nossos trabalhadores, em Lisboa, em São Paulo, em Vinduique, até Timor. E eu penso que a parte mais importante é que esta união e esta mobilização está assente em cima de um desígnio apenas, que é crescimento. Temos confiança no mercado, acreditamos na nossa economia, acreditamos em todos os mercados onde estamos presentes e queremos continuar a crescer no futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tivemos aqui magníficas intervenções. Vamos passar agora a um período curto de debate, mais curto do que está previsto, porque
houve alguns dos oradores que se excederam ligeiramente no seu tempo de intervenção. Eu creio que houve aqui, por um lado, um enfoque naquilo que foi o tema proposto para o Congresso, mas um enfoque fundamental naquilo que é uma decisão estratégica para o setor, que é entre, se eu puder resumir, redes de nova geração ou redes nacionais de nova geração. Como a questão não é uma questão puramente terminológica, eu gostaria de lançar o debate aqui na mesa, que afinal não é mais do que obter da parte de todos os intervenientes o seu comentário relativamente àquilo que os seus concorrentes aqui expressaram neste Estado da Nação. Podíamos começar, se calhar, por esta ponta. Rodrigo. Eu tenho, em relação às redes de nova geração, em relação à forma como essas redes devem ser geridas, como é que o investimento deve ser feito, se deve ser partilhado ou não, eu confesso que aqui tenho uma grande preocupação. Nós estamos a falar de uma... Se nós vivêssemos num mercado em que fosse possível, de facto, a qualquer operador tomar a decisão, eu vou investir X, consigo prever o que é que vai acontecer em matéria de instalação, de acesso a condutas, etc., etc. Eu acho que se vivêssemos num mundo em que esses fatores todos fossem previsíveis, eu acho que nós deveríamos deixar o mercado funcionar de uma forma completamente livre e não valeria a pena fazer alguma reflexão. Eu não advogo, e creio que na minha apresentação não toquei no assunto, eu não advogo, neste momento, a partilha ou não partilha de redes. Portanto, é um tema que eu olho para ele, como é óbvio, com muita preocupação. Eu sei que tenho uma rede que é uma rede que cobre uma grande parte do país, não cobre a totalidade. Não me é económico cabelar 100% do país. Portanto, isso também é um dado simples de perceber porquê. Quando olho para aquele investimento que é preciso fazer para criar uma rede de fibra óptica por todo o país, até todas as casas, eu acho que aí devemos de facto pensar duas vezes. Não estamos a falar de 3,5 milhões de casas, como foi dito aqui, estamos a falar de 4,5 milhões, 5 milhões de casas, portanto, essa é de facto o número de habitações que o nosso país tem. Nós temos que pensar, o país não é assim tão rico como isso, quer dizer, portanto, temos que ter uma grande consciência em relação à forma como se fazem estes investimentos e temos que também ser criativos, quer dizer, uma pessoa também pode dizer, se a rede for partilhada, então depois quem tem capacidade financeira, no fundo, está a deixar passar ao lado uma oportunidade para o seu futuro, para os seus acionistas. É verdade, portanto, eu acho que é preciso saber olhar para o tema dos dois lados. Por outro lado, quando nós vivemos num país em que são decididos fazer, por exemplo, os investimentos em infraestruturas rodoviárias que estão planeados ser feitos, que eu acho que são importantes, eu acho que, de facto, boas vias de comunicação são críticas para o desenvolvimento de qualquer país e, portanto, não vejo com grande preocupação que essas obras aconteçam, acho que fazem falta. Agora, não me posso deixar de me interrogar se não seriam também bem gastos 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de euros num espaço de 1 ano, 2 anos ou 3 anos para fazer uma verdadeira rede de autoestradas de fibra em Portugal e que isso fosse feito de maneira a que todos os operadores pudessem aproveitar. Não tenho qualquer dúvida que é o momento de fazer alguma reflexão, espero que em algum momento ou a APDC, ou o regulador, o Governo lance essa discussão, porque eu acho que estamos a falar de algo que é muito importante. Nós temos que ser razoáveis, temos que ter noção muito concreta da dimensão do nosso país e da nossa capacidade. Depois, imaginemos um cenário em que, de facto, há um operador que faz essa rede, a questão dá aos outros acesso, não dá aos outros acesso. Eu acho que tudo tem a ver com a forma se, de facto, qualquer um pode fazer essa rede ou não. Portanto, eu acho que é um tema muito importante, não é decisão fácil. O nosso plano é continuar a investir na nossa rede de cabo. Estamos a começar a fazer um upgrade muito importante, que é o upgrade para DOCSIS 3.0, no fundo, que é para tornar a nossa rede uma rede full IP. Temos muito trabalho para fazer. O nosso plano de investimentos comporta perfeitamente essa alteração. Vai nos dar uma grande competitividade. Os méritos
de banda larga mais rápida estão mais do que demonstrados e, portanto, nós vamos, independentemente destas discussões, nós continuamos a avançar digamos, com esses projetos. Nós cedermos a nossa rede a outros operadores, eu creio que o engenheiro Zé Albava sabe, se não tão bem, talvez até melhor que eu, as dificuldades que são nós podermos ceder espaço nessa rede a outros, porque felizmente ou infelizmente a rede não fui eu que a desenhei e não foi desenhada para poder de facto ser partilhada com outros operadores. E é uma limitação que o cabo coaxial tem, é por isso que ninguém em parte nenhuma do mundo faz wholesale de cabo. O que se faz em algumas partes do mundo, pura e simplesmente, é zonas de cabo que são vendidas, cedidas aos outros operadores. Mas, portanto, estamos a falar aqui num cenário que eu acho que com franqueza não existe. Muito obrigado. Ângelo Paulo Pérez. Eu queria talvez sublinhar a coincidência de perspectivas e de pontos de vista entre alguns de nós. Provavelmente isso terá a ver com o facto de também já termos tido uma experiência de ULL, que tem sido particularmente penosa, tem sido muito difícil. E, portanto, mais do que conceptualmente vermos se as coisas fazem sentido ou não conceptual, acho que é muito importante assegurar que as coisas depois funcionem mesmo bem na prática, porque se assim não for, julgamos que estamos com uma boa solução, mas depois não conseguimos fazer disso uma boa solução. Penso que a questão de fundo de se as redes devem ser partilhadas ou não, eu procurei evidenciar os benefícios de as partilhar, portanto eu não me vou repetir, mas acho que há um benefício que é de salientar e que eu também julgo que aí alguns de nós temos um forte alinhamento com o que foi o discurso do Presidente da República aqui, é que é necessário haver concorrência para haver evolução, para haver as condições certas para que os nossos consumidores todos possam aceder a uma oferta mais variada, mais rica, mais competitiva. A nossa experiência do período sem concorrência não é muito positiva. O período com concorrência no móvel, por exemplo, evidenciou vantagens enormes que foram aqui salientadas. Portanto, é importante darmos prioridade ao facto de, qualquer que seja a solução, é necessário que haja condições reais de concorrência, porque isso, no fim, é o que interessa aos consumidores de todo o país. Muito obrigado. Zé Albava. Muito obrigado, Diogo. Só para... Eu acho que em relação às condutas, há de facto um real equívoco em termos de informação dos nossos operadores e talvez nós, como PT, estejamos sempre a fazer um mau trabalho de comunicação. Eu disse, e talvez falei bastante depressa, nós temos 24 mil quilómetros de condutas no país. 11 mil quilómetros têm infraestrutura dos nossos concorrentes. 11 mil em 24 mil. Porquê é que não têm nos 24 mil? Porque talvez são zonas chamadas zonas não Vodafone, zonas não cliques, zonas não SAP, as tais casas que o Rodrigo diz, e muito bem, onde não faz sentido pensar em investir em termos de cabelagem, porque o retorno económico não justifica esse tipo de investimento, ou seja, nós só não temos 100% de utilização das nossas condutas pelos nossos concorrentes, porque eles assim não o querem. Nós temos na intranet da Anacom um mapeamento das nossas condutas todas. Não há país na Europa, que tenha ofertas reguladas de acesso a condutas e não há, e muito menos, a disponibilização numa intranet, o mapeamento das nossas condutas todas. E por isso eu de facto fico surpreendido que no nosso país nós estejamos a dedicar tanto tempo a discutir algo que nos outros países vai ser dado como contrapartida para que não haja partilha da infraestrutura, nomeadamente na fibra. Nós já temos esse avanço em relação à Europa. Não vamos desperdiçar esse avanço neste tipo de discussão. Temos que passar da retórica para a ação e deixar investir as empresas. No móvel, houve duplicação de infraestruturas e isso contribuiu para criar mais emprego, mais serviços
mais inovação, melhores preços para os consumidores. Não temos medo da concorrência, não temos uma herança da rede da fibra, nós vamos investir de raiz como todos. E temos SLAs apertadíssimos. E funcionam. Por isso é que há 11 mil quilómetros que estão ocupados com a infraestrutura das nossas concorrências. Quando eu falei de utilização do cabo, talvez com uma partilha infraestruturada, eu não estava a pensar em que fizessem uma oferta grossista, porque eu sei exatamente o que é possível ou não é possível fazer, mas podemos separá-la e ela ser comprada por vários e fazer uma Branca de Neve e 7 anões. E esse é um cenário que é possível, com certeza, fazer. Mas, de qualquer maneira, não é isso que eu advogo. O que eu advogo é que quem assume o risco do investimento deve ter flexibilidade para poder trabalhar no mercado. Estamos a dedicar 80% do nosso tempo, 90% do nosso tempo a discutir 20, 25, 30% do investimento. Não faz sentido. Nós vamos atrasar como país nesse cenário. Em relação à questão regulatória, a previsibilidade regulatória é absolutamente chave. Nós não investiremos se não existir previsibilidade regulatória. Não estamos a pedir que nos façam favores, queremos é saber quais são as regras do jogo antecipadamente. Se não as soubermos, não investiremos. Porque o modelo de negócio associado a esse investimento, se não for um modelo de negócio sustentável, vai ser um investimento muito mau para quem investir nele. São investimentos de longo prazo, não se coadunam com a alteração de regras a meio do jogo. Nós temos um horizonte temporal de 8, 9, 10, 15 anos de investimento. E por isso, para poder encarar esse investimento nesse horizonte temporal, precisamos da previsibilidade e isso é extremamente, do meu ponto de vista, importante. Em relação à experiência no LL, eu acho que... Por que estamos a falar do LL? Acho que já lá vai. Acho que os investidores, as empresas já investiram, as centrais estão a funcionar, nós não estamos a fazer phase-out de nenhuma central, os investimentos estão lá. Este trimestre, os acessos caíram. Sinto muito, foi uma pena para mim porque eu vendo capacidade grossista e gostava que, em algumas áreas, o Unbundle Local Loop crescesse para poder vender mais, como grossista que somos, para poder rentabilizar o investimento que fizemos. E por isso nós também, no processo de liberalização, tivemos dificuldade em partilhar a nossa rede, mas fizemos, encontraremos soluções, seja qual for a plataforma, cobre, fibra, coax, não importa. Nós também tivemos que, naturalmente, atravessar esse período. Eu acho que a mensagem mais importante para mim é: existe uma oportunidade única do nosso país dar um salto qualitativo em relação ao resto da Europa. No TDT, nós assumimos o compromisso de antecipar, ou pelo menos criar condições para que o país possa fazer o switch-off 12 meses antes daquilo que era a exigência da União Europeia. Nós queremos colocar Portugal na linha da frente daquilo que são as tecnologias e na linha daquilo que é, do meu ponto de vista, inovação e modernização, e temos condutas que estão abertas aos nossos concorrentes, temos uma vontade de investir e queremos, acima de tudo, criar mais e melhores serviços para os nossos clientes. Pedimos é que se passe da retórica para a ação e que nos deixem trabalhar, que nos deixem investir. Muito obrigado. É isso que pedimos. Obrigado. Muito obrigado. António Carrapatoso. Penso que este debate contribuiu para gerar mais interessados na ideia que sugeriu. Espero que sim. Eu compreendo o Zé Nal, se calhar, se estivesse no lugar dele, não dizia muito diferente, dizia algumas coisas diferentes, não era totalmente diferente. Esta imagem ou esta mensagem, deixem-nos trabalhar, vamos investir, foi o que aconteceu no Cabo, lembram-se? Era também, as condições eram iguais para todos, e na altura o incumbente, que era a PT, deixem-nos trabalhar, deixem investir, e portanto avançaram pelo Cabo. Claro, como era quem tinha as melhores condições para instalar o Cabo, acabámos numa situação de quase monopólio no Cabo e na televisão, e com 80% do mercado fixo na mão do incumbente. E por isso é que houve toda esta evolução até chegarmos, e ainda bem, a esta cisão entre a rede de cobre e a rede de cabo. E o que eu acho é que nós não devemos fechar, quer dizer, o regulador ainda nem sequer produziu os resultados finais desta gestão pública. Portanto, eu acho que não devemos ainda fechar toda esta questão da rede de nova geração. Acho que devemos estar abertos, e isso foi a provocação que eu quis fazer. Eu também disse que era difícil fazer uma rede de nova geração passiva. Essa rede não tinha necessariamente de ter a participação dos operadores. Era uma rede neutral, na qual todos os operadores se ligavam. Isso é que era o grande projeto para Portugal, não tenho dúvida nenhuma. Isso é que corrigia as assimetrias, se fosse possível de fazer. Isso é que era a aposta tecnológica, isso é que era o plano tecnológico levado
à sua essência em termos de criação de uma infraestrutura de base. Isso é que ia permitir pequenas e médias empresas, mesmo prestando serviços de telecomunicações com pouca escala, sobreviverem. Ia permitir não haver tanta desertificação no interior. Portanto, acho que vale a pena uns benefícios destes. É o tal problema dos investimentos públicos do Estado. Devem ser elencados. O Estado, obviamente, tem um limite para fazer esses investimentos públicos. Então vamos ver, cada um desses investimentos, qual é o retorno que dá, nas suas várias medidas. Eu julgo que o retorno de uma rede passiva, com algum financiamento ou contributo, se necessário, do Estado, para exatamente permitir a tal ligação às tais casas que estão a ser preteridas, porque eu não aceito bem, ou necessariamente bem, que vamos deixar metade dos portugueses sem acesso à banda larga. Não aceito isso necessariamente bem. Acho que isso tem um potencial de isolamento desses portugueses, ou então de emigração desses portugueses das suas terras. Portanto, o que eu procurei aqui fazer, como eu disse, aliás, no princípio do meu discurso, foi uma provocação. Não vamos fechar já o tema da rede de nova geração, vamos pensar se a rede passiva era ou não uma solução. É difícil. Se calhar podem ser redes regionais, portanto já há muitas redes lá fora regionais e municipais. Vamos pelo menos discutir então muito a sério todas as áreas regulatórias, nomeadamente as condutas. Aqui o Zé Naldo diz que não é muito importante, o Sr. Ministro ainda bem já disse que era muito importante isto das condutas e que tínhamos que ir fazer uma legislação regulatória capaz para permitir que haja uma abertura das condutas a todos os operadores. E reparem, as condutas não é só as condutas da PT, é as condutas em geral, dos vários prestadores de serviços públicos, e é também toda a questão das câmaras e a cooperação com as câmaras. Haver um cadastro de todas as condutas e do estado delas e o que é que se pode ou não fazer nelas. O acesso vertical ser permitido e ser parte da tal rede passiva se fosse possível, senão tem que ser liberto à atividade dos vários operadores. Agora, ninguém discute que temos que ser céleres. E isso é o que eu disse, que já devíamos ter tido esta discussão há muito tempo de uma forma muito mais substanciada. Mas isso não quer dizer que agora vamos deixar correr as coisas como deixámos com o cabo. Isso é que eu não estou de acordo. Depois, também discordo bastante daquela repartição dos custos entre os elementos ativos e passivos da rede entre 1/3 e 2/3. É exatamente ao contrário, depois posso trocar elementos, eu até estou interessado em ver como é que foram feitas as contas, mas realmente é ao contrário, ou até mais, é cerca de 70% a parte passiva, 70%, 80% a parte passiva numa rede deste tipo e 20%, 25% a parte ativa, assim como eu a defini, não é? A parte ativa no sentido em que está integrada dentro desta rede passiva. Eu falar muito no Governo e no Sr. Presidente da República, por um lado merece-me respeito, ambos. Depois acho que não falei assim tanto, falei no princípio do Sr. Presidente da República, que inaugurou a sessão, e depois, no fim, só fiz uma breve alusão. Ou no Governo, claro que falei, então estamos a falar de políticas públicas. Portanto, políticas públicas tem que ser o Governo, obviamente, um dos principais mentores dessa política. E, portanto, acho que isso é normal. Acho que o Governo também tem que assumir aqui as suas responsabilidades nesta matéria e estou certo que as irá assumir bem assim como regulador. Claro que nós estamos ao dispor para isso e obviamente, precisamos de decisões relativamente rápidas nesta matéria para termos um enquadramento de médio e longo prazo que nos permita posicionar neste mercado tão importante para o futuro do nosso país. Eu tenho aqui no painel alguns dos nossos melhores clientes e, portanto, vou descansá-los e vou dizer que a curto prazo não vamos investir em redes de nova geração. Mas gostaria de os ajudar à sua reflexão, dizendo-lhes que eles podiam se concentrar no seu core business e passar a alguns serviços que fazem internamente, que isso ajudaria a poupar recursos e tempo para se concentrar no que é verdadeiramente importante. Eu reitero o que comentei na minha intervenção inicial, que é o facto de que a discussão sobre este tópico soa-me muito a luta de interesses mascarada em confronto de princípios. E quando ouvia o Zenal também vinha à minha cabeça uma frase em inglês que com certeza que ele também gosta muito e é que "The road to hell is paved with good intentions". Que em vernáculo eu traduziria como o caminho ao inferno dos operadores ou do resto dos operadores está pavimentado das boas intenções da PT. E, portanto, essa é a tradução que eu sentia. E, portanto,
Eu acho que esta discussão não é uma questão de dinheiro. Dinheiro há mais que suficiente para fazer um investimento se existirem condições adequadas para isso. É uma questão de modelo de investimento e é uma questão de governance das redes. Quando ouvia também ao jornal ameaçar de que se não existirem um enquadramento regulatório adequado não ia investir, quase pedia, por favor, ao regulador que seja criterioso nos tempos que toma neste assunto para garantir que não se cometem erros que depois podem ser de difícil solução. E, portanto, para mim a grande questão em termos operacionais é que estas redes têm tantas incertezas que eu tenho a certeza absoluta que vão aparecer tantos problemas operacionais que não conseguimos antecipar, que efetivamente vão ser amplificadas as vantagens que em redes muito mais humildes, como é a rede de cobre, a maior parte dos operadores sentem. Nós já sentimos mais no passado, desde que saímos do residencial, felizmente sentimos menos. E que efetivamente isso vai levar a uma consolidação desse modelo de next incumbent que referia. Em relação à ONI, portanto, nós estamos eventualmente mais descansados que o resto dos operadores, porque nós já investimos mais de 400 milhões de euros em redes de nova geração e mais de 200 em fibra óptica. É uma rede aberta, mais de um quarto das nossas receitas vem da partilha dessa rede, como os outros operadores, e de facto mais de 50% das nossas receitas hoje em dia já estão suportados em acessos a fibra óptica. A grande diferença é que aqui estamos a referir a construção à cabeça de uma rede e não o desenvolvimento ad hoc que nós fazemos conforme vamos conquistando novos clientes. E, portanto, a nossa posição é mais de responsabilidade institucional, mais que de postura egoísta em relação ao nosso próprio negócio. Muito obrigado. Eu creio que poderíamos continuar o debate pela noite dentro, mas está já presente aqui na sala a Sua Excelência, o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. E o Governo, aliás, foi citado neste debate rico, frontal e muito vivo que tivemos ao longo destas 2 horas. Vamos terminar este debate. Eu queria, antes de terminar este debate, dar os parabéns a todos os seus intervenientes. Houve pessoas que alteraram as suas agendas para poderem estar cá, umas que chegaram hoje de outros continentes, outros que anteciparam anúncios de resultados corporativos, o que demonstra bem o respeito que tem para com a opinião pública e com este fórum, que é um fórum de debate, porventura único em Portugal e seguramente também único a nível europeu. Portanto, queria pedir que dessemos todos uma salva de palmas pela elevação, frontalidade e pelo debate vivo que tivemos aqui esta tarde.